Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer ou matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero associar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, tins e bens e tais, indo mais fundo, tins e bens e tais. Obrigado, mestre Caetano. Sábado, 23 de maio, ou será sábado o dia seguinte da reunião de 22 de abril, ministerial? A repercussão é imensa, é internacional, mas eu não vou falar disso agora. Nós vamos sempre referenciar o norte magnético da nossa bússola aqui no Papo das 9, dando bom dia a vocês e lembrando que aqui o nosso foco está muito claro. É a serenidade, a centralidade, a sanidade, que são aliados poderosos, não apenas em tempos de pandemia e quarentena, mas para a vida. E nós temos, durante a quarentena, a oportunidade de reforçar exercícios espirituais, usando uma expressão de Santo Agostinho, burilar a nossa alma, concentrando as nossas energias, as melhores energias, na direção daquilo que agregue, que some, que nos fortaleça, que nos empodere nesta capacidade de responder com saúde aos estímulos eventualmente nefastos, infelizes, do lado de fora. A mente comanda e o corpo obedece, e tudo obedece. Então, vamos renovar aqui, é um desejo meu, espero que você esteja de acordo, o nosso pacto em favor dessa sanidade, desse equilíbrio, dessa lucidez. Começando sempre com o pastorino. Hoje, a mensagem aberta foi a 139 e diz o seguinte: estude sua própria personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Estude sua alma, que é seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Não vive uma vida consciente e feliz quem se espelha sempre nos outros, quem se escora sempre nos valores externos, exteriores, quem se pauta pelo que os outros julgam ser importante ou prioritário. Eu já disse aqui que o dia mais feliz da minha existência, eu tenho 53 anos, faço 54 daqui a praticamente 2 meses. E, para mim, o dia mais feliz, ou a fase mais feliz da minha vida, foi aquela que eu resolvi encarar de frente quem eu sou, no meu imenso estoque de imperfeições e nas minhas poucas virtudes, entendendo que nós precisamos nos aceitar, nos amar, cultivar a autoestima para termos a disposição necessária para enfrentar o nosso lado sombrio, que todos nós, sem exceção, temos. Então, é preciso coragem para a aventura do autoconhecimento. Não é trivial. Porque o autoconhecimento faz você se deparar também com o seu lado que você não tem nenhum orgulho, que você não tem nenhuma afinidade, mas é um lado que está entranhado em você e em mim. Então, o autoconhecimento, que é uma palavra bonita, remete à filosofia grega, à ancestralidade do pensamento humano. Conhece-te a ti mesmo. Significa, na prática, uma jornada de luz e de sombras, né? De prazer e de dor. E, principalmente, exige de nós, penso eu, coragem e perseverança.
Porque não é fácil se olhar no espelho sem ser autocomplacente. A gente precisa se ver como a gente é e não precisa fazer propaganda nem positiva nem negativa para os outros do seu lado luminoso ou sombrio. Só interessa a você. E quanto mais a gente consegue realizar esses exercícios espirituais, né? De autoburilamento, de a coragem de repassar o que foi o dia, isso é Santo Agostinho na veia. Ao final do dia, lembre o que aconteceu, de bom e de ruim, faça um balanço. Por que foi bom isso, por que não foi bom aquilo? E essa disciplina de perceber no dia a dia o que lhe convém e o que não lhe convém é autoconhecimento na prática. E isso determina, invariavelmente, ao final de uma existência na Terra, passos importantes que a gente precisa dar, porque estamos aqui para isso, na direção da luz. E a luz simbolicamente expressa sabedoria, conhecimento, ausência de imperfeições, paz, leveza, altivez, alegria. Alegria. Bom, qual é a bibliografia indicada para o livro, para o dia de hoje? Vocês me viram, né, ontem, um papelão que eu abandonei a live e foi deixar na porta o recipiente onde eu deixo o meu lixo orgânico, restos de legume, de fruta, de verdura, num balde oferecido por uma organização aqui do Rio, Ciclo Orgânico, que leva isso para fazer compostagem. Então, meu lixo orgânico não vai pro lixo, meu lixo orgânico vira adubo. Eu estou feliz da vida, já é uma parceria antiga. Sexta-feira é dia de entrega do meu lixo, esqueci de deixar na porta. Aí o porteiro interfonou, eu saí correndo que eu me lembrei. Hoje, o livro indicado chama-se Lixo Mínimo. Uma proposta ecológica para a hotelaria. Uma jornalista, Silvia de Souza Costa, que foi setorista de economia quando estava nas redações, não sei se ela voltou, ela se interessou pela experiência de empreendimentos na rede hoteleira sustentáveis e se deparou com um hotel que eu conheço muito bem, chamado Bühler, B-U-H-L-E-R, sobrenome alemão. Existe há décadas na região de Visconde de Mauá, para os lados de Maringá. Tem o Rio Preto que atravessa a região de Visconde de Mauá, Maringá e Maromba. Do lado de cá do Rio é Rio de Janeiro, do lado de lá é a divisa com Minas Gerais. E o Bühler, a família alemã que administra o Bühler já há muito, muito tempo. Isso aí vem da década de 30. Eles são inovadores nas práticas sustentáveis. Por exemplo, utilizar a velocidade do rio para produzir energia, sem abalar as estruturas físicas do rio. Por exemplo, e esse é o projeto do livro, Lixo Mínimo. A Norma Bühler, que levou isso muito a sério, eu a conheço, quando ela foi gerente do Bühler, agora ela deixou para as novas gerações, mas está lá, firme e forte. O Bühler orienta os hóspedes a separarem todos os resíduos, e todos os resíduos têm destinação inteligente. O que é reciclável vai para a Resende, para a cooperativa de reciclagem. O que é orgânico vai para a compostagem, vira adubo, e o adubo fertiliza, ajuda a fertilizar tudo aquilo que a gente come no hotel, porque o hotel produz a própria salada, os próprios legumes. O hotel tem esse cuidado na direção do orgânico. E aquilo que não tem utilidade serventia, a Norma deu jeitinho. Eu fiz um Cidades e Soluções lá há mais de 15 anos. E a gente mostrou essa experiência. Bituca de Cigarro ou Guimba, ela criou um cemitério, ela enterra. O hotel tem uma propriedade relativamente grande. Tem um lugar que enterra-se a guimba de cigarro, até descobrir o que fazer com aquilo. Se bem que eu já mostrei em outro programa Cidades e Soluções que tem gente em São Paulo transformando bituca de cigarro em celulose, que é a matéria-prima do papel e do papelão. Mas dá trabalho, mas é possível. Muito bem.
e ela coloca, por exemplo, esponja de cozinha quando fica toda carcomida, um tênis velho todo furado, descolado. O que você faz com isso? Ela pega aquela tesoura industrial, corta, transforma em picadinho, coloca dentro de tijolo, aqueles tijolos com furinho, e qualquer obra no hotel que peça levantamento de parede, junto, dentro do tijolo esquartejado, estão os restos mortais daquilo que não é reciclável e que não tem utilidade serventia. É sensacional. Portanto, recomendação para quem tem pousada, quem tem hotel, administra. Qualquer lugar que receba hóspedes, lixo mínimo, uma proposta ecológica para a hotelaria. Agora, quem não tem hotel vai se divertir lendo o livro e vai ter ideias para fazer isso dentro de casa, ok? Silvia de Souza Costa, editora Senac. Muito bem. Sugestão de doação para hoje? Já falamos aqui no Papo das 9 da injustiça cometida por vários patrões e patroas. A injustiça cometida pela Casa Grande, quando dispensa a senzala em plena pandemia. A injustiça cometida contra empregadas domésticas e diaristas que são solenemente desprezadas e as patroas ou patrões dizem assim: quando passar a pandemia pode voltar. E não ajuda a pessoa a se manter dentro de casa protegida com sua família, remunerando. Se pode pagar, pague. Se não pode pagar integral, negocie. Olha, eu não posso te dar o salário integral, eu vou te dar uma parcela disso, mas eu não vou te deixar na mão. Muitos patrões e patroas deixaram diaristas na mão. E em São Paulo, em Paraisópolis, uma das mais importantes comunidades da maior cidade do Brasil, há uma campanha, anote o nome, clique depois, se puder ajudar, adote uma diarista. Simples assim. Ou seja, há uma legião numerosa de mulheres, normalmente, que estão em situação aflitiva com sua família porque não tem mais o trabalho de diarista. Esse movimento reúne recursos para, uma vez por mês, dar cesta básica, kit de higiene e R$300 para a pessoa pagar aluguel, para a pessoa se virar. Eles estão com meta. A meta não foi alcançada ainda. Será que a gente junto aqui consegue ajudar a campanha Adote uma Diarista a completar a meta deles? Clica lá, vê se te interessa. Eu achei muito bacana. Achei muito legal. Quem puder ajudar deve fazê-lo. Bom, eu vou fazer aqui o resumo do noticiário. Hoje o resumo vai estar meio... um pouquinho extenso, porque eu preciso falar de coisas importantes que tiveram lugar ontem, no Brasil e no mundo. Mas as perguntas estão chegando e a parte que eu mais gosto do Papo das 9 é interagir com vocês. Vamos lá. Ontem foram divulgados trechos do vídeo de uma reunião ministerial conduzida pelo presidente Bolsonaro no dia 22 de abril. Isso se deu a partir de uma decisão do ministro do STF, Celso de Mello, que investiga a denúncia feita pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que Bolsonaro teria interesse em nomear o diretor da Polícia Federal, o superintendente da Polícia Federal no Rio, e isso estaria em conflito com a Constituição, porque o presidente não pode interferir numa polícia que não é do governo, é uma polícia do Estado. Então esse foi o ponto de partida da investigação que está em curso. O ministro Celso de Mello liberou trechos da reunião. Nós tivemos 34 palavrões proferidos em 2 horas de encontro. Eu não sou moralista. Ocorre que os palavrões ditos numa reunião solene, aonde estão em torno da mesa as pessoas mais poderosas do Brasil, o núcleo duro do poder está ali. Existe, portanto, uma liturgia do cargo. Existe uma questão que é o respeito ao momento solene da reunião de um grupo que não está num botequim, não está no churrasquinho, não está no clube. Está no Palácio do Planalto em torno da figura do presidente eleito legitimamente pelos brasileiros. Aquilo ali tem uma aura importante de respeitabilidade.
que foi maculada, não apenas pela estética dos palavrões, mas os 34 palavrões embalaram o conteúdo de forma muito sinérgica. O palavrão em si não é a questão. O palavrão está embalando de forma muito coerente o que foi dito, o recheio da reunião. Bom, do ponto de vista do presidente, eu só vou falar tópicos. Ele diz, abre aspas, é escancarar a questão do armamento aqui, eu quero todo mundo armado. Isso foi muito chocante, porque no dia seguinte à reunião, o presidente Bolsonaro anulou normas do Exército autorizando novos protocolos de importação de armas e munições, afrontando uma regulação do Exército, que tem essa atribuição. Quando a gente fala de uma sociedade armada, a gente lembra de países como Venezuela e Cuba. Mais recentemente, a Venezuela, do chavista Nicolás Maduro, que distribuiu armas pesadas, fuzis, Kalashnikov, da Rússia, para os seus apoiadores na Venezuela. A Venezuela hoje é um país onde as milícias armadas contam com armamento top, armamento de guerra, nas cidades. Penso eu que qualquer governante no mundo, mas especialmente no Brasil, deveria ter um compromisso com a cultura de paz. Claro que é preciso ter arma para quem, nos termos da Constituição, tem a missão de promover a defesa e a segurança. Forças Armadas e as polícias. Pronto. Mas eu sou colecionador, então você vai ter restrições para o uso de armas. E temos uma política que está em vigor, que estabeleceu as regras do acesso a armas. Isso foi atropelado. E no dia seguinte à reunião, como disse, as restrições do Exército foram anuladas. Bom, Celso de Mello autorizou a abertura do vídeo porque o vídeo confirmou a denúncia de Sérgio Moro. O presidente, de fato, incomodado por não poder determinar mudanças na Polícia Federal do Rio de Janeiro, disse: eu posso demitir o superintendente, eu posso demitir ministro. Quando ele falou demitir ministro, ele olhou para o lado onde estava Sérgio Moro. Sérgio Moro, minutos depois, se levantou, falou alguma coisa no ouvido do presidente e saiu. Porque ele estava claramente constrangido e desconfortável com essa forma invasiva e que afronta a lei. O presidente não pode, sob o pretexto de proteger a família ou amigos. Polícia Federal não é para isso. Para isso existe o Gabinete de Segurança Institucional do general Heleno, que o presidente, na hora de dizer posso substituir ministro, coisa e tal, não olhou para o general Heleno, olhou para o Sérgio Moro. Muito bem. Uma outra questão. O presidente deixou claro que está desconfortável com o sistema de informação pública, dos serviços de informação, mas disse: eu tenho o meu sistema e ele funciona. E isto é ilegal, isso é inconstitucional. O presidente não pode ter um sistema paralelo de informação que lhe sirva. No exercício da função, como presidente da República, existe uma regra: quem é que protege o presidente, quem é que municia o presidente de informação considerada relevante e estratégica. Fora desse quadrado, é ilegal. Aí temos outras pérolas, eu só vou comentar. O ministro Abraham Weintraub, ministro da Educação, falou pouco na reunião e não falou nada sobre educação. Nada. Zero. Já tínhamos a questão do Enem palpitando, já tínhamos uma discussão matricial sobre qualidade do ensino no Brasil, uma reunião ministerial com o presidente. O que o ministro da Educação poderia, neste momento, compartilhar de seus feitos, suas dificuldades? Não, ele se vitimizou, dizendo que é o único ali que está sendo processado pela justiça, e apontou o dedo para o outro lado da Praça dos Três Poderes, defendeu a prisão dos ministros do STF.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que muito antes dessa reunião eu já vinha de público eu já venho chamando de antiministro, porque para mim não foi surpresa o que houve ontem. Agora foi chocante para quem não está acompanhando os bastidores de uma gestão desastrosa do meio ambiente no Brasil. Ricardo Salles defendeu passar a boiada para mudar as regras, enquanto a imprensa, ele falou enquanto a mídia, está voltada para a Covid-19. Portanto, ele não falou isso só para o meio ambiente, tá? Ele é advogado, formado no Mackenzie São Paulo. Ele usou seu conhecimento em favor das sombras. Porque não foi só em favor do meio ambiente. Ele olhou e falou assim, isso vale para o IFAM, isso vale para o Ministério da Agricultura. Todos devemos aproveitar que a imprensa está distraída com a Covid-19 para mudar as regras. Gente, um princípio fundamental da gestão pública é transparência e ética. E a pergunta que eu deixei gravada numa declaração que eu disponibilizei nas redes sociais e está aqui na minha conta no Instagram, quem quiser veja depois. Pouco mais de um minuto eu precisei expor a minha opinião enquanto jornalista que acompanha há 30 anos a área ambiental. O que exatamente Salles quer mudar? Que regras? Regras em favor de quem? O que ele quer sonegar da opinião pública? O que ele quer esconder da população brasileira? São as perguntas evidentes que ficam no ar. Bom, eu não vou entrar aqui nos pormenores do que aconteceu de 22 de abril até agora na área ambiental, mas eu vou resumir para vocês. Não foi coincidência. Salles praticou o que recomendou para os colegas. Ele puniu servidores do IBAMA que realizaram com muito afinco e de forma exemplar operações para expulsão de grileiros, madeireiros e garimpeiros em território indígena no Pará. Os 2 coordenadores da operação foram exonerados e o diretor do IBAMA também, por cumprirem seu dever. Ele desconfigurou o desenho administrativo do ICMBio, demitiu 46 diretores de unidades de conservação, abriu a porteira para se nomear quem não tenha conhecimento e expertise, conhecimento técnico para ser diretor de unidade de conservação. Ele afrouxou as leis de proteção da Mata Atlântica. Existe Lei Nacional da Mata Atlântica, ele atropelou a Lei Nacional de Mata Atlântica, não permite, numa portaria do Salles, que a fiscalização atue contra quem desmata a Mata Atlântica, e mudou, fez uma minuta de decreto para o presidente Jair Bolsonaro assinar, reduzindo a área de proteção da Mata Atlântica, de onde vem a água que abastece 100 milhões de brasileiros. Eu fiz aqui um resumo criminoso daquilo que um ministro que já foi condenado por improbidade administrativa quando foi secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo está fazendo. Ele é o antiministro, ele não está lá para proteger o meio ambiente. Ele está lá em favor de interesses privados, sombrios, que vêm na fauna e na flora inimigos de seus projetos de enriquecimento ilícito. Aí sobrou para o Nelson Tais, coitado. Ele estava até do lado do Salles ali, ele estava meio... Gente, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes o rosto dele ficava meio... Ele falou há pouco mais de 5 minutos. Já tínhamos a pandemia causando estragos no Brasil. E numa reunião de 2 horas em que se falou 34 palavrões, a pandemia só foi assuntada pelo ministro da Saúde, ex-ministro, durante pouco mais de 5 minutos. Lembrando, meus amigos, não quero mais falar nesse momento sobre isso, mas o vídeo dessa reunião foi divulgado ontem, dia em que o Brasil alcançou 1.001 óbitos em 24 horas, e o Brasil hoje é o 2º país do mundo, perde apenas para os Estados Unidos, em número de pessoas contagiadas pelo coronavírus. Coincidentemente, Trump e Bolsonaro parecem ter muitas afinidades também nos slogans de governo. O Trump é America's First, América em primeiro lugar. Bolsonaro é
Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então esse ufanismo, esse patriotismo, eu diria, descolado do bom senso e da racionalidade administrativa, penso eu, não por acaso projetaram esses dois países que acham que dá para se virar sem multilateralismo, sem prestar atenção no resto do planeta, lideram as estatísticas de pessoas contagiadas com coronavírus. Negacionismo científico é aliado desses dois chefes de Estado. Para terminar o noticiário, o meu resumo, ontem também foi um dia importante, porque foi divulgado o mais relevante, profundo, amplo estudo já feito sobre a cloroquina. Quem publicou esse estudo foi o prestigiado jornal, publicação de saúde britânico, The Lancet. Quem nunca ouviu falar em The Lancet, depois faz a pesquisa para saber o que é isso. Eu peguei os dados que me parecem mais pertinentes. Foram analisados 96 mil pacientes em todos os continentes. 96 mil pacientes. Os pesquisadores chegaram a duas conclusões a respeito da cloroquina, a partir do que foi possível observar em 96 mil pacientes no mundo. Ponto 1. Os pacientes que receberam a droga, a cloroquina ou seu derivado, seu substrato lá, a hidrocloroquina, hidroxicloroquina, quem recebeu essa droga teve risco de morte maior do que aqueles que não receberam, diz a prestigiada publicação de saúde britânica The Lancet. Segundo ponto, pacientes tratados com cloroquina ou hidroxicloroquina apresentaram maior probabilidade de desenvolver arritmia cardíaca, que pode levar à morte súbita. Isto é ciência. Isto é algo sério. Leve em consideração quando você, conhecendo alguém que está defendendo o protocolo da cloroquina, que a cloroquina salva vidas, é a droga milagrosa, sem cloroquina a gente não enfrenta Covid. Fake news, não tem sustentação científica. The Lancet, levantou essas informações depois de analisar 96 mil casos de pacientes em todos os continentes. Tenhamos, portanto, muito cuidado na maneira como a gente, de forma sorrateira, superficial, dogmática, emite opinião sem dado, sem fundamento. Cuidado! Não replique o coro dos Walking Deads, de quem cegamente, que nem papagaio, ouviu, repetiu, e não tem o cuidado de checar a fonte. Quem é que está dizendo isso? Como chegou a essa conclusão? Que diferença faz a cloroquina aqui ou ali? Quem tem opinião balizada científica sobre isso? Essa publicação do The Lancet reforça uma posição que já é da Organização Mundial da Saúde, já é do FDA, do Trump. O FDA não se subverteu, não se deixou levar pela verborragia do Trump, não. Nos Estados Unidos o protocolo diz: cloroquina não é para ser ministrada amplamente. O médico é que vai decidir, mas não recomendamos o uso disseminado como o protocolo do Brasil, sem nenhuma assinatura de um profissional de saúde, recomenda desde esta semana. Perdoem-me se o noticiário foi meio pesado, mas eu entendo que durante o recesso da quarentena, a gente tem sim como prioridade, e é fato, cuidar da nossa sanidade, centralidade, lucidez, equilíbrio, temperança. Mas às vezes, penso eu, é uma opinião, não podemos deixar de acompanhar fatos relevantes, definidores de rumo no Brasil e no mundo, que nos dizem respeito. É bom saber, tá? Bom, vamos às perguntas? Cosme Nogueira, Jacundá, Pará. Salve, Cosme. Ele lembra, o ministro do Meio Ambiente disse na reunião ministerial que é hora de aproveitar a pandemia para passar a boiada.
Aí ele pergunta, será que a Amazônia vai ser devastada mais ainda? Cosme, você está na Amazônia, você está vendo o que está acontecendo. A pergunta não é será que. A resposta é, já está acontecendo. O desmatamento em abril, mês passado, o mês da reunião ministerial, foi o mais alto dos últimos 10 anos. E não estamos no período das queimadas. As queimadas costumam ser o período em que esse desmatamento dá o salto. Esse, ao que parece, será o pior dentre vários outros legados do antiministro Ricardo Salles, infelizmente. E Odesvaldo, bom dia, André. Tanto o ministro da Educação quanto do Meio Ambiente, pelas colocações, serão extraídos do governo por crimes contra a humanidade? Não. Assim, vamos lá. O problema aqui, com toda franqueza, a questão não é sai um ministro, põe outro. O problema não é este ministro ou aquele. O problema é o governo. Esses ministros foram escolhidos. Eles servem a um dirigente que avaliza esses métodos, planos, programas e ideias. Então, vai sair este ministro ou aquele ministro? A pergunta é, quem entrar? Entrará com uma visão diferente? Penso que não. Não tenho essa perspectiva. Rosânia Toriani, bom dia, André. A lição de ontem é fazermos preces pelos inimigos? Olha, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que todos nós procuramos agir de forma correta e acreditamos em Deus, com ou sem religião. Todos nós que percebemos a importância da ética. Sim, nós podemos nos irmanar em prece, pedindo a Deus que ilumine o Brasil e que abra os caminhos desse país para uma gestão ética, correta e transparente. Isso não é um pedido, isso está na Constituição. Para ocupar um cargo público, nossa Carta Magna exige probidade, exige um passado limpo, exige como pressuposto da ocupação de um cargo público. Então, eu realmente acho que toda prece, toda vibração que a gente consiga emanar na direção dos dirigentes políticos do Brasil e do mundo, para que eles tomem as decisões em favor do coletivo, que eles não sejam ferramentas em favor de interesses privados, sombrios, ocultos, que a população desconhece. Todo presidente do Brasil, quando se elege, e Bolsonaro fez isso, tem o bom senso de dizer no discurso de posse: sou o presidente de todos os brasileiros, não apenas daqueles que me elegeram. É o discurso correto. Mas o discurso não enche barriga de ninguém. Isso precisa estar lastreado numa prática. Bruno, abriu Minutos de Sabedoria na página 27. É página ou mensagem? Porque eu acho que o Minutos de Sabedoria é por mensagem. Aqui, ó. Vamos lá. Eu já entendi a tua pergunta. Vamos lá. Abriu Minutos de Sabedoria na página 27. Fala sobre não condenarmos os políticos e membros da administração pública. Acho que seria uma elevação que ainda não temos. Poderia comentar? Eu vou ler aqui a página 27. Não condene os que estão em posição de destaque na política ou na administração pública. Não diga que no lugar deles faria melhor. Enquanto não pomos em ação real nossas forças, não temos certeza do que são capazes. Talvez você fizesse pior se estivesse na posição deles. Procure desculpar porque não conhecemos as circunstâncias em que se encontram aqueles que têm sobre seus ombros o grande peso da responsabilidade pública. Eu queria participar de uma sessão mediúnica onde Pastorino se manifestasse e eu conversasse com Pastorino sobre a reunião de ontem. E gostaria de mostrar para o Pastorino a página 27 e tenho certeza que ele daria alguma resposta interessante. Veja, me parece que a crítica do Pastorino, mas vou colocar isso abertamente, tá? Eu não tenho aqui a pretensão de dizer exatamente o que Pastorino pretendeu na mensagem 27.
O que me parece é o seguinte: nós temos a prática do queixume. Não é de agora que virou mania criticar político o tempo todo. Todo político é ladrão, todo político não presta, todo político é interesseiro, etc. Então me parece que a mensagem de Pastorino procura colocar isso em outros termos, dizendo assim: não condene, não critique, você lá poderia fazer algo pior. Insisto, não consigo imaginar Pastorino dizendo para tirar da Constituição brasileira o recurso da penalidade, da sanção, eventualmente o impedimento de um presidente da República por maus feitos. Não consigo ver Pastorino avalizando a impunidade. Não consigo ver Pastorino endossando crimes como improbidade administrativa, como crime contra a saúde pública, crime de responsabilidade. Isso é interessante porque no cristianismo tem: não julgueis para não seres julgados. Entretanto, Jesus tinha o cuidado de contextualizar esses ensinamentos, porque o mesmo Jesus foi implacável criticando duramente os doutores da lei, que eram aqueles que tinham poder na sociedade, porque eles interpretavam as Escrituras e diziam o que é e o que não é. E Jesus os contestou, usando palavras duras, e fez isso várias vezes. Tenhamos cuidado, porque o cristianismo não defende omissão. O cristianismo não entende que diante da injustiça o melhor lugar seja ficar em cima do muro. Se Jesus fosse omisso diante da injustiça, ele não teria sido crucificado. Jesus pagou, foi julgado e condenado, e impôs-se a Jesus a pior pena possível. Foi a tortura e o flagelo na cruz, com uma morte lenta e dolorosa. Ele não fez isso porque se omitiu. Ele não foi condenado por outra razão, senão ele incomodou os poderosos, ele era uma ameaça ao establishment, aos valores dominantes. Então, você viu? Sugiro, Pastorino, se você estiver me ouvindo aí, ainda nessa encarnação, eu não vou esquecer a mensagem 27, eu vou perguntar para você na cara dura, assim, ó. Vamos conversar, meu amigo. Conhecendo a sua biografia e outras mensagens do Minutos de Sabedoria, eu sei que você não defende a impunidade. Você defende uma ética para a gente não ficar amparado pelo queixume. Isso não nos convém. Até porque quando a gente... Eu concordo com o Pastorino também no seguinte termo. Tem muita gente que acha que basta votar no dia da eleição para você estar quite com a democracia e com a República Brasileira. E eu sou daqueles que defende a cidadania participativa. A gente precisa todo dia estar ligado no que aqueles que nos representam estão fazendo ou deixando de fazer e cobrar. E se eles erram, a gente vai apontar os erros. Eu não estou sendo menos cristão ou menos espírita por causa disso. Pelo contrário, como disse, o cristianismo não inspira a omissão, a covardia. O cristianismo inspira a ética na forma como você, em sendo inevitável apontar o defeito de quem representa os interesses de muita gente, o faça com ética. A Giane aqui, o que você entende do caráter do antiministro? Eu já comentei isso aqui. A Tatile, depois de você poder ensinar como se faz essa compostagem, olha, Tatile, compostagem é uma lasanha que você vai sobrepondo diferentes categorias de matéria orgânica. Então você vai colocar carbono, que é a matéria orgânica seca, pode ser serragem, pode ser a embalagem de papel de delivery, aquele
papel meio acinzentado, meio amarronzado, você pode picotar aquilo e juntar nessa camada de carbono. E o lixo úmido, que seria o componente de nitrogênio. Tem química, isso é química. Então você faz essa lasanha. Matéria orgânica mais seca, matéria orgânica mais úmida, vai. E isso precisa ser misturado, vai ser revirado. Vai levar 3 ou 4 meses, às vezes menos, para você transformar essa montanha, eu estou falando em escala, para isso virar adubo orgânico de excelente qualidade. Reduzindo a emissão de gases de estufa, porque a decomposição da matéria orgânica aí emite menos do que se essa matéria orgânica estivesse sendo jogada por aí em lixão, que vai virar CO2 e CH4, dióxido de carbono e metano. Quando você realiza a compostagem, você reduz drasticamente a emissão de gases de estufa e gera o benefício do adubo orgânico. Muito legal. Crisminha, bom dia, André. Como encontrar a paz de espírito? Pô, Crisminha, se você souber, me diz. A paz de espírito me parece a paz da consciência. A paz da consciência. A consciência é a partícula Deus dentro de nós. O que se convencionou chamar de juízo final, o que vai acontecer depois que o corpo colapsar e nosso espírito ir para algum lugar. O tribunal é o tribunal da consciência. Somos nós que nos libertamos ou nos aprisionamos. E a consciência, ela contém a verdade sobre o que é certo e errado. Às vezes você age de uma forma e tem algo te amarrando, te incomodando. E você fica incomodado, e se você se ouvir, olha o autoconhecimento aí, o recado está dado para você. Eu fiz algo que não me favorece. Eu atentei contra a minha consciência. Eu sei que não foi a melhor resposta, a melhor abordagem, a melhor atitude. A consciência acusa. Então você me pergunta, como encontrar a paz de espírito? Eu estou te respondendo. A minha opinião, tá? Estou te respondendo. A minha opinião. Paz sem consciência tranquila não existe. A paz da sensação do dever cumprido, daquilo que você realmente se esmerou em fazer, sabendo ser o certo, é o caminho. Ok? E cultivar a paz significa evitar discussões, evitar brigas, procurar ajudar as pessoas que estão em situação aflitiva, procurar de alguma maneira socorrer quem está em situação pior do que você, porque isto lhe traz paz, porque você se sente útil. A sensação de perceber-se útil é indescritível. Olha, as situações mais simples da vida, você está na rua com máscara, com o passo apressado em direção ao supermercado, à farmácia, aí alguém também com máscara na rua te para. Desculpa, eu estou procurando a rua Pereira da Silva. O senhor sabe onde é? Aí você para de andar, olha para a pessoa, explica em detalhes, fala, olha, você segue andando aqui toda a vida, quando estiver próximo de um viaduto, você vai dobrar à esquerda, mas antes do viaduto, a pessoa vai olhar para você, vai dizer, muito obrigado. Muito obrigado. Então, esse muito obrigado é uma gratidão em estado bruto, porque você ajudou aquela pessoa a fazer algo importante, que é encontrar um endereço que ela não estava conseguindo. André, mas isso é pouca coisa. Não é. Para aquela pessoa não é. E ela endereça a você uma energia de gratidão. Quanto mais bem nutridos de energia de gratidão estivermos, mais tranquila estará a nossa consciência. Mais paz nós teremos. Penso eu. Luciana Serafim, André, como não desanimar diante da situação de impotência, diante da forma como este momento está sendo conduzido no Brasil? Bom, você faz essa pergunta para o espírita. O espírita, quando está desanimado, ele pergunta o seguinte: o acaso existe? Não. Eu estou sofrendo. Esse sofrimento
indica que Deus errou, eu estou sendo objeto de dor e sofrimento, eu estou sentindo esse desconforto sem alguma razão? Não. Mas qual seria essa razão? Talvez não seja o momento de saber. Por que eu sou brasileiro e vivo no único país do mundo que enfrentou a pandemia, um dos 4 países do mundo, os outros 3 são pequenininhos, com negacionismo científico, e que teve 3 ministros da saúde no intervalo de menos de um mês? Essa é uma boa pergunta. Eu não acredito no acaso, eu não acho que nós sejamos brasileiros por acaso, eu não acho que a gente esteja padecendo esse infortúnio do pandemônio político por acaso. Eu acho que nós estamos aqui para aprender algo. Então uma forma de não desanimar é não ficar ali... que é isso? O que eu faço da minha vida? Nada está dando certo. Esse país está todo esquisito. Esse é o queixume, que não leva a lugar nenhum, não nos favorece. Então, meus amigos, penso que quando a gente... E eu cantei a musiquinha do Gil ontem. E o Gil olha... O Gil é do candomblé. O Gil fez um documentário sobre um francês chamado Pierre Verger. Fotógrafo. Branco. Veio para o Brasil com sotaque de francês, brasileiro, adoro brasileiro. E ele se apaixonou pelo candomblé e ele documentou em fotos o candomblé com a permissão das mães de santo, dos pais de santo. Ele se interessou pela cultura do candomblé com muito respeito. Ele escreveu sobre isso, ele enviou reportagens sobre isso para fora. E ele alcançou uma aura de credibilidade nos terreiros e ele acabou sendo nomeado pai de santo. Gilberto Gil, quem for ao Pelourinho em Salvador, tem exposição das obras de Pierre Verger. Você pode acessar isso pela internet. Veja que lindo o encontro de uma alma de um francês. A religião não é muito popular na França. Os franceses e boa parte dos europeus não são muito afeitos à religião. Vem esse francês aterrissar no Brasil, se apaixona pelo candomblé e vira pai de santo. Gilberto Gil fez um documentário contando a história de Pierre Verger e foi parar na África, numa das linhas do candomblé, onde ela se origina, para tentar descobrir o que tinha acontecido com Pierre Verger na espiritualidade. Não vou contar. Spoiler. Tentem descobrir isso. E Gil chora comovido com a beleza das informações alusivas a Pierre Verger. É uma figura interessante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque todos nós temos nossa forma. Eu falei do Gil porque ele canta música. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Para mim, a leitura desse trecho da música é: o acaso não existe, você está no melhor lugar do mundo, no melhor momento do mundo, com as melhores pessoas à sua volta, nesse momento, para ser quem você é e aprender o que você precisa aprender. O resto não importa. Pois é, a Lia Halais, a Raquel de Londres, pessoal muito triste, desanimado com o resultado da reunião ministerial. Gente, vamos lá. Musiquinha do Paulinho da Viola com Marisa Monte. Na voz deles fica linda. Sobre a desilusão, né? Desilusão, canto eu, canta você. A dança da escuridão. Vem chegando a madrugada, meu pensamento vagueia. A música fala de desilusão. A desilusão é triste, ela machuca, mas ela é fundamental para a gente não se enganar, não se iludir. Então entendam o benefício da desilusão. Para quem estava iludido, para quem achava uma coisa e descobriu outra, para quem se impressionou com alguma questão, você está tendo o benefício de saber mais. Aliás, jornalista nenhum gosta de saber menos. A gente gosta de ter informação. E veja, pensem nisso.
Projeto de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer para o Distrito Federal. Os prédios públicos de Brasília são todos envidraçados. É tudo vidro, vidro, vidro. Qual é o princípio, qual é o fundamento da arquitetura que privilegia essa transparência nas fachadas dos prédios públicos? É que nada seja bloqueado, que a vista de quem está na rua não seja prejudicada, que não haja véu, que haja transparência. Então, a arquitetura de Brasília nos traz um recado muito claro, simbólico, mas importante. Quem exerce o poder em nome do povo não deve sonegar informação relevante que diz respeito aos interesses republicanos da nação. É claro que eu entendo que existem reuniões que trazem assuntos de Estado, sigilosos, e a decisão do ministro Celso de Mello, decano do STF, não foi de liberar o vídeo todo, não. Alguns ministros foram poupados de outras coisas complicadas e polêmicas que não foram reveladas. Então, vai dar certo, gente, calma. Por vezes, a gente fica realmente desanimado, desacredita. Ah, mas logo agora eu estou aqui de quarentena, vendo a notícia da pandemia, estou preocupado com meus parentes, amigos e colegas de trabalho, aí vem esse vídeo. Calma, gente. Calma. Um dia após o outro. A gente outro dia comentou aqui, a partir da mensagem do Pastorino, a função do tempo. O tempo que tudo resolve, o tempo que tudo apazigua, o tempo que é o Senhor da razão. O que a gente não consegue resolver hoje não significa que seja insolúvel. E eu, como espírita, me sinto muito confortado em lembrar, na nossa doutrina, da lei de causa e efeito. Ação e reação. É uma lei da natureza, é uma lei da física. Quem semeia vento, colhe tempestade. Não é possível alcançar a cultura de paz armando a população toda. Não faz sentido. O Brasil é um país. Ontem perguntaram, André, o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Que é o nome de um livro, psicografado pelo Chico, muito controverso e polêmico, assinado por Humberto de Campos. E eu disse, isso não está posto, isso é uma conquista. E é a conquista do dia a dia. A gente precisa caminhar nessa direção. É o que se espera. É o desejável. Bom, e esse quadro? Estou juntando as esponja de lavar louça, e não sei para onde enviar. Pode me dar uma dica? O livro de hoje fala sobre os locais. Eu sugiro que você faça uma pesquisa. Eu, certa vez, acessei, eu estou tentando lembrar, mas não estou conseguindo acessar agora dos meus arquivos mentais, uma solução tecnológica para as esponjas usadas, viu? Faz uma pesquisa bem feitinha nas ferramentas de busca, que você poderá se surpreender. Eu acho que tem essas soluções, sim. Milena Marques, o que acontecerá com o meio ambiente no Brasil na maior crise política da história do nosso país? Bom, primeiro, a história do Brasil teve outras crises políticas muito duras. Eu não estou convencido de que a gente hoje experimente a maior crise política da história do Brasil. Que é uma crise bem diferente das outras, eu concordo que ela tem contornos muito graves, sim. Eu tenho dúvida se é a maior, tá? Só para compartilhar essa opinião. O que vai ser do meio ambiente não joga para frente, já está acontecendo. O meio ambiente está sob risco. Pela gestão do antiministro Ricardo Salles. Não joga para frente o que vai ser, já é. Certo? Eu não posso deixar de compartilhar com vocês. É uma área que eu acompanho. A gente tem fonte. Na academia, nas universidades, nos órgãos ambientais. Tem fonte até no Ministério do Meio Ambiente. Servidores. Eu tenho informações que eu nem trago a público, porque são muito graves. E que sem ter uma prova material eu poderia ser processado, mas a fonte é fidedigna. Temos desmandos terríveis. É a implosão das políticas de proteção da fauna e da flora.
e dos biomas, como a Amazônia. Não sei como dizer isso mais claramente. Então não precisa jogar para frente, o momento é agora. Lembrando, uma decisão judicial importante, a notícia é boa. Deixa eu dar uma notícia boa. A Justiça Federal acolheu o pedido de 25 procuradores da República e determinou que IBAMA, ICMBio e FUNAI trabalhem. E ela, a juíza, apontou o que esses órgãos precisam fazer, em quanto tempo e a multa que deve se pagar se não fizerem. Foi constrangedora a sentença dessa juíza. Na quinta-feira, ela deu a sentença. É constrangedor porque você tem que ter uma juíza dizendo assim, IBAMA, seja IBAMA. ICMBio, haja como ICMBio. FUNAI, proteja os indígenas. Que coisa. Cristina Rodrigues. André, sou Cristina, de Brasília. Trechos da reunião repetem pontos de vista defendidos pelo governo desde sempre. Não acha que o vazamento acaba sendo propaganda do governo? Bom, sim, em certo sentido. Mas eu sou a favor da transparência, para o bem e para o mal. Porque aí vira um casuísmo. Eu não sou a favor da transparência quando isso não converge com o que eu penso. E eu sou a favor da transparência quando isso converge com o que eu penso. A transparência, ela deve ser absoluta nos assuntos de interesse público. Houve uma denúncia grave do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Sérgio Moro foi o responsável pelo vídeo, porque foi ele que disse, no dia 22 de abril, o presidente da República disse que não estava satisfeito com o fato de seus familiares e amigos estarem sujeitos a investigações, etc., e queria intervir na Polícia Federal. Isso é crime. Como disse, a Polícia Federal não é uma polícia de governo, é uma polícia de Estado. Acessaram o vídeo. Na Justiça pediram que o vídeo fosse aberto, porque esse assunto é de interesse público, e é. E o vídeo, não integralmente, mas trechos, foram revelados. Agora, veja, quem é fanático não muda de opinião por causa disso. Os extremistas de qualquer linha ideológica, eles têm dogmas, eles transformaram política em religião. É uma questão assim de não há um cuidado reflexivo, amparado numa razão que permita que você tenha algum discernimento, alguma isenção para formular uma opinião. Ontem eu elogiei o presidente Bolsonaro aqui, gente, porque ele conduziu uma reunião ministerial via teleconferência de forma correta, sem agredir, sem ofender, sem antagonizar com ninguém. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu não vou antipatizar por princípio, nem vou simpatizar por princípio. Eu vou procurar analisar, vou fazer juízo de valor a partir de fatos. Os fatos falam por si. Sua Excelência, o fato. É uma frase comum no jornalismo. Sua Excelência, o fato. Eu não vou inventar o fato. Eu não sou ligado a nenhuma rede de fake news. Eu sou jornalista. O que eu falo, eu estou dando minha cara. E fica gravado. Depois, se alguém quiser me desmentir, vai lá e pega. É uma imensa responsabilidade a exposição, emitindo opiniões sobre tudo que eu falo aqui. Mas eu sou um jornalista que gosta da profissão, eu tenho muita paixão pelo jornalismo, pela função social do jornalismo, e como o jornalismo é fundamental para a saúde de uma democracia. E como eu entendo como jornalista espírita que o cristianismo não avaliza a isenção, a omissão ou ficar em cima do muro em situações que ameacem interesses públicos, direitos humanos, conquistas civilizatórias. Meus amigos, chegou ao fim. Mas amanhã tem mais. Domingo. Cuide, principalmente depois dessa sexta-feira tão movimentada. Faça do seu sábado, da centralidade. Não deixe que aquilo que o abale
desanime, lhe cause desconforto, seja maior do que a tua capacidade de enxergar a dinâmica do tempo, que tudo resolve, tudo soluciona, tudo transforma. Ainda que hoje não tenhamos a percepção do que acontecerá, Deus está no comando. E nós descobriremos, cada um com seu cada um, a melhor maneira de fazer a transição por esse momento que exige tantos exercícios espirituais de nós. Viva Santo Agostinho. Beijo no coração de vocês. Força, coragem e fé. Em qualquer circunstância ou situação, cuide do seu equilíbrio. Até amanhã, se Deus quiser, tudo de bom.